Uma boa pergunta feita aí pelo nosso irmão Luciano. Quem são os 7 Espíritos de Deus que está registrado no livro do Apocalipse? Deus não tem só um Espírito, por que está registrado 7 Espíritos? Deus tem um Espírito e o ser humano tem o seu Espírito. E ali está registrado 7 Espíritos de Deus. Está registrado no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 5, no capítulo 5, versículo 6, e também nós ainda vamos mais um pouco distante, está em Zacarias capítulo 4, versículo 10, e também em Isaías capítulo 11, versículo 2. Mas, de fato, quem são os 7 Espíritos de Deus? Se você observar um pouco as interpretações, é até um certo estranho. Chegam a dizer que são 7 arcanjos, com base em um livro apócrifo, que é o livro de Tobias, no capítulo 12, versículo 15. Lá fala de 7 arcanjos, e as pessoas dizem que se refere a esses 7 espíritos, mas não é. Outros dizem que são 7 poderes cósmicos. E ainda tem outros que falam da teologia astral da Babilônia, onde eles dizem que se refere a 7 astros ou planetas. Eles dizem que se refere ao Sol, à Lua e 5 planetas que pode ser visto a olho nu. Mas, de fato, não é isso não. Antes de responder essa pergunta, nós informamos também que, quando vamos ler o livro do Apocalipse, nós encontramos 4 interpretações pela teologia, pelos teólogos, pelos grandes estudiosos da Bíblia, que são a interpretação espiritual, a interpretação preterista, a interpretação histórica e a interpretação futurista. Nós defendemos os futuristas, que dizem que do capítulo 4 a 22 de Apocalipse ainda vai acontecer, salvo exceção de algum texto dentro desses capítulos. Muito bem, o capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse será lido nesse momento para nós começarmos a compreender um pouco o texto. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Veja bem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Grave essa frase. 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Vamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Grave também a frase, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, no capítulo 1, versículo 4, diz que os Espíritos estão diante de Deus. E aqui diz que Cristo tem os 7 Espíritos com ele. Muito bem. O capítulo 4, versículo 5 diz: do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também aqui você grava essa frase: estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, naquele momento ali do trono em que João começou a contemplar, ele viu 7 tochas de fogo. E ali é feito a declaração e a afirmação dizendo que essas 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Muito bem. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja bem, ele tinha 7 chifres,
tratando do Cordeiro, tratando daquele que estava no trono, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, os Espíritos de Deus são chamados de 7 olhos. No capítulo 4, versículo 5, eles são chamados de 7 tochas acesas. No capítulo 3:1 diz que Cristo tem os 7 Espíritos. E no capítulo 1, versículo 4, diz que esses 7 Espíritos estão diante do trono. Se buscarmos entre esses textos a resposta exata, não encontraremos o que de fato a gente quer. Mas vamos para Zacarias capítulo 4, versículo 10, que diz: Pois quem despreza o dia dos humildes, começo, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vejam bem, o capítulo 5, versículo 6, fala desses 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Zacarias também diz aqui que esses 7 olhos são os olhos do Senhor. Aqui montamos mais uma peça do quebra-cabeça, mas ainda não encontramos a resposta. Então vamos para Isaías capítulo 11, versículo 2. Aqui está a resposta. Quem são os 7 Espíritos de Deus? Tratando de uma profecia para Cristo, diz o capítulo 11, versículo 2: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vai somando. 1. Espírito de sabedoria. 2. De entendimento. 3. Espírito de conselho. 4. De fortaleza. 5. O espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. 7. Aqui estão os 7 Espíritos de Deus. Mas o que isso quer dizer? Deus, então, tem 8 Espíritos? Ou seja, ele tem o Espírito Santo e tem mais esses 7? Não. Aqui são 7 manifestações do Espírito Santo. Eu posso dizer a um amigo meu, por exemplo, irmão Marcos, que está inscrito no nosso canal, é um amigo nosso, ele é missionário e é um grande homem de Deus. Eu posso chegar para o irmão Marcos e dizer: o Espírito de Deus está em você, o Espírito de coragem está em você, o Espírito de amor está em você, o Espírito de paz está em você, o Espírito de ousadia está em você. Eu estou dizendo o quê? Estou me referindo ao Espírito Santo na vida dele. Desses mesmos atributos, ele pode se manifestar, ele pode operar na vida do nosso irmão Marcos. Então é dessa mesma forma, os 7 Espíritos de Deus são 7 manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, no meio do seu povo. Por que da igreja? Porque nós encontramos textos que nos dizem sobre isso. Quando você lê sobre as 7 igrejas, existe uma frase que é dita a todas as 7 igrejas. E sabe qual é a frase? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, 7 Espíritos de Deus são 7 manifestações, são 7 operações do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém, amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.